Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui em nome de Jesus. Todos somos instrumentos de Deus na reunião. Podemos ajudar aqueles que a gente conhece, que nesse momento estão precisando. Nosso pensamento é força. Vamos mentalizar também nossos parentes desencarnados, nossos amigos, e pedir por nós também, que Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Nós estamos aqui porque nós queremos coisas boas para a nossa vida. Então a gente agradece pela presença. E eu agradeço a presença do meu amigo Cido aqui, do Paz e Amor e das Sociedades Espíritas, de longa data, né, Cido? Apesar de a gente ser jovem, né? Então tá bom, né? Então vamos começar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, Parte 2. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos, que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que atua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Então, nós estamos vendo aqui que realmente todos nós temos a percepção de Deus. E vamos ler mais uma e a gente vai completar. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele é preciso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados, em perfeição e em instrução. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Olha, é uma intensidade muito grande a percepção dos espíritos, mas a gente pode entender aqui, principalmente na 244b, aonde para comunicar-se com Deus é preciso ser digno. Aí nós vamos entender Jesus. Muitas doutrinas acham que Jesus é Deus, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um, mas é união de pensamentos. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Jesus de novo. Eu não falo por mim, mas falo pelo Pai que me enviou. Mas um espírito superior, puro como Jesus, ele tinha acesso direto a Deus. Então, no livro dos Espíritos está escrito que um dia nós conheceremos Deus, porque nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso. Então, quando a gente adquirir uma moralidade superior, uma compreensão superior, porque nós não entendemos muitas coisas espirituais que chegam até nós, aí sim nós vamos ter a estrutura espiritual para poder entender, compreender e até ver Deus, porque no livro dos Espíritos está escrito isso. Olha como que Deus é generoso conosco. Olha que nós somos felizes, principalmente por estarmos ocupando um corpo físico temporariamente, tendo a oportunidade do progresso. Porque no livro dos Espíritos está escrito: se o espírito progride no plano espiritual. Sim, mas aonde ele vai progredir mais é na matéria. Deixando essa matéria, nós vamos, logicamente, influenciar e exercer a nossa função através de outras matérias que a gente também não conhece. De acordo com a nossa capacidade, nós vamos galgando graus superiores na espiritualidade. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes.
Essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Olha só, para a gente entender isso daqui. Por isso que todos nós temos um espírito superior um pouco acima de nós para nos guiar. Aquele que avaliou a nossa encarnação. Por isso nós podemos entender Chico Xavier sempre com Emmanuel. Eu sempre comento que Chico Xavier é maior que Emmanuel. Mas Emmanuel, estando no plano espiritual, a visão dele é mais abrangente. Então ele tinha condições de realmente orientar. E todos nós temos essa condição. Nós temos sempre alguém interferindo por nós beneficamente. Nós vamos ver isso no livro do Divaldo Pereira Franco, onde um rapaz, ele veio numa condição de cuidar de um orfanato. Ele casou-se, não tinha filho, ele não veio para ter filho, mas ele foi administrar um orfanato junto com a esposa dele. Mas ele começou a ter uma vida boêmia e ele adquiriu tuberculose. Naquela época a tuberculose não tinha cura, então o médico foi fazer uma cirurgia, falou, vai ter que tirar um pulmão, o outro já está comprometido também, mas vamos deixar para ver se ele vive um pouco mais. Durante a cirurgia, em espírito, ele ajoelha-se dentro da sala de cirurgia e pede clemência. Pede que ele queria ficar mais um pouco de tempo. Aí a mentora dele era uma mulher. Essa mulher intercede por ele no plano superior. E aí ela vem e pede clemência. Eles dão um quinquênio para ele. Mais 5 anos para ele mudar de vida e talvez depois ele ia ter uma outra moratória, que ali ele teve uma moratória de 5 anos. Ele promete, fora do corpo, vendo o corpo dele sendo ali submetido à cirurgia, e realmente ele recupera totalmente o pulmão que já estava comprometido. O médico fica admirado, porque não tinha condição daquele pulmão voltar ao normal. E aí ele tem uma vida regularmente boa durante algum tempo, mas antes de completar os 5 anos, ele cai na boemia de novo. E aí não tem como, ele desencarna. Então olha a oportunidade que nós temos. A gente tem muita oportunidade, às vezes, de mudar a nossa vida. Então muitas doenças que são consideradas incuráveis, muitas enfermidades, através de uma intervenção espiritual, por intermédio do nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, ela pode mudar toda uma situação nossa. Vamos ver a segunda parte do livro Céu e Inferno. Nós vamos ver lá uma comunicação de Sansão. Ali tem as evocações dos espíritos. Ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, foi um homem muito bom, muito digno, e ele comunicou rapidamente. E ele foi perguntado o seguinte, que nós estamos vendo aqui sobre sofrimento e sensações dos espíritos. Ele desencarnou com muita dor e perguntaram a ele se no plano espiritual ele estava sentindo dor. Ele disse que 8 dias após o desencarne ele não sentiu mais nada. Então olha que coisa boa, olha como que a nossa vida no corpo físico tem uma importância muito grande quando a gente desencarnar. E nós vamos ver ao contrário no livro Libertação do André Luiz, onde nós vamos ver espíritos atormentados. E nessa segunda parte do livro Céu e Inferno também, nós vamos ver lá, espírito em condições boas, espíritos levianos em condições levianas, espíritos criminosos arrependidos, espíritos suicidas. Olha que coisa interessante, olha como que a obra do Kardec é importante ser estudada por todos aqueles que querem conhecer a doutrina espírita. Vamos pegar o Código Penal da Vida Futura, tudo isso no livro Céu e Inferno, que muita gente às vezes até descarta. A gente tem que realmente estudar as obras do Kardec para a gente entender, para a gente viver melhor. Porque é Jesus na nossa vida. A doutrina espírita é a doutrina de Jesus. E muitas vezes nós vamos alimentando um pensamento e o pensamento cria força. O pensamento somatiza a nossa organização física. Muitas vezes nós não temos uma doença, mas nós adquirimos uma doença através do pensamento. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Quando tem uma coisa que está nos atormentando muito, vamos mudar o foco. Vamos pensar em coisas boas, em alguém que a gente conhece que é uma pessoa otimista. Porque muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, eu estou com dor no joelho, isso aí não é nada. Eu fiquei paralítico, eu fiz isso, e aí pronto. Aí os espíritos já chegam em cima ali. Quanto mais coisa negativa, mais os espíritos gostam. Que é para derrubar mesmo, aqueles espíritos que não querem o nosso progresso. Porque logicamente nós temos também aqueles que nos ajudam. Comentário de Kardec.
A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem a luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, abstração feita de todo agente exterior, a visão é independente da luz. Olha que explicação do Kardec aqui. Mas toda percepção nossa é mental. Nós somos um ponto eletromagnético captando energias de outros pensamentos. Então, à medida que esses pensamentos chegam até nós e nós absorvemos, o teor desses pensamentos vão influenciar no nosso corpo físico. Por isso que entra a nossa parte espiritual, a mudança nossa para melhor. Porque Jesus diz, semelhante atrai semelhante. Se eu mandar uma carta para alguém sem um endereço, ela vai voltar para mim. A partir do momento que o Espírito está conseguindo me derrubar, através da obsessão, o que eu tenho que fazer? Devolver o pensamento para ele. Porque eu sei que aquilo não é meu. Se for uma coisa minha, eu tenho aquilo ali cotidianamente. Mas nós temos intervalos de humor, de diferenciação até do nosso comportamento. Então a gente sabe que tem alguma interferência espiritual ali. Quando a gente começa a entender que nós vivemos num mundo que tem muitos espíritos inferiores à nossa volta, porque a Terra ainda é um planeta de expiação e de prova, nós começamos a sermos mais observadores. É isso que a doutrina espírita prega. O desenvolvimento é o desenvolvimento das nossas percepções. Não é a pessoa receber uma entidade, não é a pessoa dar um passe, é a pessoa ser observador do que está à volta dele. Para ele entender, poxa, eu estou com uma dor em determinada região do meu corpo, mas eu não tinha antes. Eu vou examinar primeiro a minha condição física. Se é um problema intestinal ou estomacal, eu vou ver o que eu comi. Se eu comi um alimento que todo dia eu como e não me faz mal, e o alimento estava em perfeitas condições de uso, tem alguma interferência espiritual ali. Nós temos parceiro, por isso que eu gosto muito do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, onde ela reuniu os livros do André Luiz num livro só, mostrando para nós os parceiros que nós temos. E olha que coisa interessante, doutrina espírita para nós. Qual a outra doutrina que traz esses esclarecimentos para nós? Sem imposição, nós somos livres para nós fazermos as nossas escolhas, mas as nossas escolhas vai determinar a nossa situação, principalmente física, enquanto estarmos na Terra. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, nada a obscurece. O Espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo o que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Olha que coisa, né? Então, o esclarecimento da doutrina espírita, que traz para nós uma segurança para a gente viver, entendendo que nós somos espíritos ocupando um corpo físico temporariamente. Olha só, é Deus na nossa vida, né? E aqui onde diz que os espíritos percebem até os nossos sentidos obtusos, que a gente às vezes nem pode perceber, então nós podemos ver que tem até a possessão, que alguns espíritos não concordam com a possessão, mas existe a possessão. O espírito passa a viver em simbiose com a pessoa encarnada. Nós vimos isso muito no hospital psiquiátrico. Então são condições irreversíveis, muitas vezes, porque não tem condição. É o espírito que pensa pela pessoa. E não adianta conversar porque o espírito muitas vezes não aceita uma conversa, não aceita uma orientação. Então a pessoa veio também numa condição de prova. Cabe a ele mudar a situação, mas ele está totalmente dominado. E como ele está totalmente dominado, só resta orar e pedir ajuda. Então, por isso que a maior parte dos institutos psiquiátricos, todo esse tratamento, são tratamentos onde a situação ela é, muitas vezes,
benéfica, muitas vezes ela é amenizada com a ajuda da doutrina espírita. Tanto é que a maior parte dos sanatórios, dos hospitais psiquiátricos são espíritas, porque tem os dois tratamentos, tem o tratamento físico e o tratamento espiritual. E aí eu sempre lembro do Dr. Andir, onde ele diz que o tratamento psiquiátrico é um paliativo, que o que vai curar mesmo é o Evangelho de Jesus, é o tratamento espiritual. Desde que a pessoa aceita. Muitas vezes a pessoa está com um problema espiritual, a família não aceita, não quer que seja tratado. E aí vai até o fim daquele jeito. Perde-se a oportunidade, muitas vezes, de amenizar o problema. Porque Jesus disse o seguinte: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venham a mim todos aqueles que estão nessa situação e eu vos aliviarei. Jesus não fala eu vos curarei, eu vos aliviarei. Então o alívio já é uma grande coisa. Por isso que o médium, ele não pode ficar sem interferência espiritual negativa. Porque senão ele esquece que ele é médium, ele passa a viver tranquilamente e deixa a doutrina espírita de lado. E no final da vida ele quer retomar e não consegue. Eu lembro muito de uma senhora, de uma família tradicional aqui de Americana, ela tinha uma mediunidade linda, a mediunidade dela, mas ela não queria saber. Aí ela foi para a cama, eu ia lá dar passe nela, conversar com ela, falar: Norim, fica tranquilo que logo eu vou te ajudar. Eu pensava, só se for espírito, porque não tem mais jeito. Então, quer dizer, não adianta. A pessoa tem que procurar enquanto ele tem condição de procurar. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Olha que coisa linda. E eu lembro do Casimiro Cunha, que ele, um barbeiro, um senhor que tinha uma barbearia em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, levou ele para a doutrina espírita e ele era cego completamente. Quando ele chegou do outro lado, a visão dele se fez límpida. E ele mandou uma poesia lindíssima para esse amigo dele, maravilhosa, falando para ele que agradecia ele por ele ter levado ele para a doutrina espírita, que clareou a visão dele, porque ele tinha ideia de suicídio. Um poeta dessa envergadura. Isso está num livro do Chico Xavier, a poesia dele, agradecendo o amigo por isso daí. Porque no corpo físico ele estava limitado, mas quando ele saiu do corpo físico ele estava livre. Vamos agradecer a Jesus por tudo, vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos, que Deus nos abençoe e cada um faz seu pedido mental. Assunto da próxima semana: percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, parte 3. Eu não sei falar outra coisa. Muito obrigado, gente. Só agradecer a todos por tudo, né? Que é muito bom. Então é Jesus na nossa vida. Qualquer problema, evocamos Jesus. Com certeza nós vamos alcançar uma solução. Às vezes não é aquela que a gente quer, porque nem sempre aquela que a gente quer vai ser bom para nós, mas vai ser a melhor solução espiritual para nós. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumina. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Recomendações de leitura: livros citados nesta palestra: A Obsessão e Suas Máscaras, Marlene Nobre. Libertação, André Luiz Chico Xavier. O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Painéis da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. Parnaso de Além Túmulo, Espíritos Diversos, Chico Xavier. Comunicado. Com este vídeo, concluímos a série Estudo de O Livro dos Espíritos, completando as 1018 questões da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ao todo, esta série reúne 208 vídeos, contendo o estudo completo das 1018 questões da obra, disponíveis em nosso canal no YouTube Chico Xavier Americana, na playlist Estudo de O Livro dos Espíritos. Para acessar a playlist completa, utilize o link disponível na descrição deste vídeo ou o QR Code ao lado. Agradecemos sinceramente a todos que acompanharam esta série e participaram conosco desta jornada de estudo e aprendizado. Muito obrigado.